Você já se perguntou o que realmente acontece por trás desses portões? O que Willy Wonka esconde? Hoje vamos explorar os segredos ocultos de A Fantástica Fábrica de Chocolate de 1971. Teorias bizarras, cenas despercebidas e fatos de bastidores que vão mudar sua visão sobre esse clássico pra sempre. Oi, eu sou ela da telinha pra você. Evelyn Souza, a garota na TV. Bom, o filme começa mostrando a produção de chocolate e logo depois o vendedor da loja de doces canta para as crianças. Lembrando, é um musical. Enquanto o Charlie, que é o nosso protagonista, está olhando pela janela porque ele não tem dinheiro para comprar doce. E aqui a gente descobre que ele vende jornais e nesse dia foi o dia de pagamento dele. Ele recebe apenas uma moedinha, gente. Não mostra o valor, mas sabemos que é bem baixo. A caminho de casa, o Charlie passa pela fábrica de chocolate e é parado por um homem que diz pra ele de forma sombria que quem entra lá jamais sai. Chegando na casa do Charlie, vemos os avós deles deitados na cama, onde eles permaneceram por mais de 20 anos. O Charlie entrega um pão para a mãe, que fica toda feliz e olha para aquele pão e diz: "Ai, filho, será um banquete." Eu não aguento mais tanta solidão e tanto desprezo. Sobrou uma moedinha e ele dá de presente para o seu avô para comprar um cachimbo. Na madrugada, o Charlie e seu avô conversam sobre o fechamento da fábrica. Os concorrentes mandavam espiões para lá para descobrir as fórmulas e ali ele fechou a fábrica e voltou apenas 3 anos depois, funcionando a todo vapor e ninguém sabia quem realmente estava trabalhando nela. Passa uma cena do Charlie na escola onde foi anunciado a entrega dos bilhetes dourados e a criança e o seu acompanhante ganhavam um passeio na fábrica e o vencedor ganhava um prêmio final. E nessa cena, o professor fica entusiasmado pela notícia, o que mostra que até os adultos tinham esse sonho. E assim passavam em todas as TVs, assim como no mundo inteiro. Parou para encontrar as barras. Mostra um homem no psicólogo surtado, porque quer encontrar as barras e o psicólogo também. O primeiro bilhete foi encontrado pelo Augustus, o filho de um famoso comerciante acima do peso, que come muito. Não tô julgando quem é gordo, tá? E sim, ele se lambuza inteiro de chocolate. Bom, enquanto a mãe está dando a entrevista, um homem sussurra no ouvido do garoto. A gente ainda não sabe o que é. Na próxima cena, o Charlie ganha um pão de mel Wonka. Porém, as notícias foram claras que seriam barras de chocolate. Então, essa primeira chance nesse filme não existiu. Na próxima cena, conhecemos a Veruca e o pai dela é dono de uma fábrica de nozes. Na segunda versão, eles ligam pra isso, nesse filme não muito. O pai dela manda as funcionárias passarem dias abrindo chocolate. Uma das funcionárias encontra, grita pra avisar, a menina pega o bilhete, porém é puxada pelo homem misterioso que sussurra em seu ouvido. E o mais estranho é que ele que entregou a barra vencedora pra cada criança, porque senão como eles saberiam o momento certo de falar com elas? Ele tem uma bola de cristal? Ele é um ser mágico? No bilhete também tem a data certa que irão abrir os portões, mas como eles sabiam a data limite que as crianças achariam o bilhete, ninguém sabe. Uma máquina para descobrir onde estão os outros bilhetes. E sim, a máquina funciona. E responde para ele: "Eu não vou contar." E ele tenta subornar a máquina com metade do prêmio e ela responde de novo: "O que a máquina vai fazer com o fornecimento de chocolate?" Eu acho bem legal essa cena que não tem na segunda versão. O terceiro bilhete é achá-lo pela Violeta Violet. Bem sincera, eu não gosto muito dessa versão da Violeta, eu prefiro a segunda. O cabelo, as roupas, combinando com a mãe, é maravilhoso. Novamente, o homem misterioso fala no ouvido dela. O Charlie encontra sua mãe no trabalho, numa lavanderia, contando que tá muito triste, porque só falta 2 bilhetes, mas eu fico pensando muito na mãe, sabe, tadinha? Ela tem que sustentar a casa inteira, não tem dinheiro nem pra cagar na rodoviária, tendo que ouvir essas coisas. Eu cresci com muita noção sobre dinheiro, apesar de que hoje eu não tenho responsabilidade financeira nenhuma. Mas quando eu era pequena, eu nunca pedia nada pra minha mãe, porque eu via minhas colegas tendo as coisas, eu fingia que eu não gostava. Ai, que bom que você tem, mas eu não gosto muito disso. Via comercial, lançamentos na TV, eu fingia que não tava nem aí. E a maior felicidade da minha vida era ganhar qualquer tipo de brinquedo, sabe? Qualquer um já bastava pra mim. Aquelas bonequinhas de R$2, eu tava super satisfeita. O quarto bilhete foi achado por um menino gamer cowboy. Ele é muito inteligente e não tem muita paciência para as pessoas. E novamente, o cara misterioso aparece. O vô do Charlie pega o dinheiro que ganhou do neto para o cachimbo e compra um chocolate pra ele ter uma chance de ganhar o bilhete. Porém, quem comprou pra ele? A mãe, que estava atarefada trabalhando? Ele não sai da cama.
Ele não pode sair, levantar da cama e comprar, não é? Logo após isso, um leilão de uma caixa de chocolates Wonka. E depois uma moça que teve o marido sequestrado. E o resgate é uma caixa de chocolate Wonka. E ela não entrega. Tipo, dane-se, fica com meu marido. Eu não vou dar minha caixa de chocolate, não, minha filha. Eu posso conhecer uma fábrica de chocolate mágica. Não, pode matar. Enfim, aparentemente o último bilhete foi encontrado por um dono de cassinos. Eu achava que só criança assim podia achar, mas não, é porque todo mundo gosta de chocolate, né? Quem achou, achou. Na escola, o professor usa os chocolates na matemática e as outras crianças falam: eu abri 120 barras, eu abri 180, e o Charlie fala: eu abri 2. Ai, eu não consigo, mano, é muito triste. Todo mundo estranha que até o professor fala: não é 2, é 200, né? Ele: não, eu só abri 2. Aí, como todo mundo ficou assustado, aí ele responde: ai, que eu não gosto muito de chocolate. Bom, Charlie indo pra casa, ele encontra uma moeda e vai pra loja de doces comprar uma barra Wonka. Saindo da loja, uma multidão comenta sobre o último bilhete do cara ter sido falso. E sim, ele acha o bilhete. Aí, mano, eu choro toda vez. Eu não consigo. Ele acha e todo mundo começa a cercá-lo pra comprar o bilhete dele. O vendedor da loja ajuda ele e ele vai correndo pra casa. Ele indo pra casa, passa por dentro de um túnel e o cara misterioso está lá. Como? Mas ele tá lá. Ele pede pra que ele pegue uma das invenções do Wonka, que é a balinha interminável, e o entregue e o recompensará com muito dinheiro. O avô dele sai da cama todo pimpão, lembrando que o cara passou 20 anos deitado na cama, sem ajudar nas contas, sem poder trabalhar. E logo ele tá de boinha, gente, fazendo musical, dançando em tudo. Tanto que na segunda versão eles mudaram um pouco isso. Ele fica um pouquinho tontinho, ele não dança, ele vai andando devagar e tal, mas 20 anos, você lembra, não tá? Na segunda versão eles não falam que foram 20 anos, né? A gente sabe por causa do livro, mas eles não falam. 40 minutos de filme e agora vamos entrar na fábrica. Todo mundo reunido, parecendo um desfile de carnaval. Ele é super receptivo, diferente da segunda versão. O William Wonka, dessa vez, ele ama as crianças. Dessa vez não, porque é a primeira, né? Mas é porque eu assisti o segundo primeiro. Ok, isso. Mas ele ama as crianças, ele é muito surpreendente. Ele entra mancando com a muleta e todo mundo fica assustado. Ah, opa, ele caiu. Não, ele deu uma cambalhota, surpreendendo todo mundo. Eu amo essa cena. O ator insistiu fazer essa cena porque não queria que ninguém soubesse que o Wonka era confiável ou não, ficasse refletindo sobre isso. Bom, ele cumprimenta um por um, alegremente, ele é um amor de pessoa. Ao entrarem, ele pede para as pessoas deixarem os casacos em mãos nas paredes. Eles levam susto porque as mãos se mexem. Precisam também assinar um contrato cheio de letrinhas pequenas, senão não entram. Eu vou assinar assim. Só deixa eu ler rapidinho o que tá acontecendo. O contrato que as crianças assinam antes de entrar na fábrica está cheio de letrinhas minúsculas e ilegíveis. Mas se ampliarmos direitinho, dá pra ver que são cláusulas absurdas que basicamente tiram qualquer direito delas. Eles entram em um cubinho que aparentemente não tem saída, mas eles saem pelo mesmo lugar que entram. Que isso, Wonka? Uma casa de horrores? Ele responde: por quê? Tem medo? Calma, Augustus. Não queremos que ninguém perca a cabeça, por enquanto. Gente, isso não é normal. Não, a fábrica foi programada pra onde você entrar, você não pode mais voltar. Resumindo, você entrou, vai ter que passar por tudo pra conseguir achar a saída. Eu quero desistir, vou voltar. Não tem como voltar. Você tem que passar por tudo. A reação das crianças sobre a sala de doces é genuína, tá? Porque elas só viram a fábrica no momento da gravação. Fora que o ator que faz o Wonka ensaiou muitas vezes sozinho. Quando ele ensaiava com as crianças, ele não liberava tanto seu talento. Ele só falava as falas de forma seca, mais seca possível. Assim, elas se surpreenderiam na gravação oficial. Eu gosto mais da fábrica da segunda versão, mas depois eu explico isso mais nos bastidores. A famosa cena do rio de chocolate. Ele era feito de água misturada com corante e creme de leite. Começou a feder depois de uns dias. Voltei um outro dia com outro cenário, com outras coisas na minha cara que vocês vão perguntar por que eu não vou saber responder. Aqui eles conhecem o Lumpa Lupa, então a mãe do garotinho game, que eu esqueci o nome, diz que é professora de geografia que sabe que a Upalândia não existe. Aí a Veruca fica: ai, papai, eu quero, por favor, me dá. A Violeta surta e manda ela calar a boca. Que criança chata, misericórdia.
O Augustus cai no rio de chocolate e é sugado pela máquina. E o Willy Wonka está extremamente despreocupado. Diferente do outro Willy Wonka que passa um ar assustador, como se estivesse fazendo de propósito, esse só está parecendo despreocupado. Porém, os Oompa Loompa começam a cantar e a gente percebe que eles sabiam o que iria acontecer a todo momento. Afinal, como eles saberiam a letra certinha? A mãe do Augustus, que é direcionada para uma outra sala para encontrar o filho dela, e o restante do grupo segue para a próxima atração. O mais estranho é que eu vejo pouca gente falando é que quando eles entram no barco, a quantidade de assento está certinha. Então, se o Augustus e a mãe dele não tivessem saído, teria lugar faltando no barco. Aí a Veruca fica de novo: ai, papai, eu quero esse barco. Eu quero um barco igual a esse, blá, blá. E o avô do Charlie fala: essa menina merece umas boas palmadas. E eu não tiro a razão dele, eu concordo. Aqui eles entram num túnel psicodélico cheio de perturbação. Tem um lagarto gigante e eles giram. E o Willy Wonka tenta distraí-los cantando uma música que é uma cena muito assustadora, que ele grita: o perigo vai aumentando, o barco vai seguindo e não vamos saber quando ele vai parar. E o olhar dele é muito assustador, tá? Que cena, meu Deus do céu. Ainda nessa cena psicodélica do barco, tem um frame piscando com uma cobra rastejando no rosto humano, que passa tão rápido que quase eu nem percebi. Eu tive que assistir assim várias vezes e ainda confirmar nas pesquisas. Isso foi um desconforto subliminar, né, colocado ali pra gente não perceber, mas sentir. Eu tô detalhando aqui, mas assistir o filme não tem comparação, tá? E tem momentos que eu não tô contando. Entrando na sala de invenções super bagunçada, extremamente quente, toda revirada, os convidados fazem várias piadinhas. O Willy Wonka pega um barril de doce e joga um par de tênis dentro, dizendo que é pra andar mais depressa. Gente, que nojo. Eu não comprava mais nada do Willy Wonka, sério. Agora ele mostra a balinha interminável e ele diz que só vai entregar pra ele se prometerem que não vai dizer nada pra ninguém pelo resto da vida. E a Veruca cruza os dedos. Claro, né? Aí a balinha refeição, que vale por todas as refeições do dia. A Violeta pega sem permissão e mastiga. Ela diz que tá sentindo um gosto de sopa de tomate e assim segue o almoço, janta, sobremesa e ela começa a inflar. E ele, totalmente despreocupado, toca um instrumentinho, tá ali tocando seu instrumentinho, só fala: ah, ela tem que ser espremida, senão vai explodir. Eu não gosto muito do CGI dessa cena, na segunda versão também não é muito bom, mas vamos seguir. O Oompa Loompa canta de novo e aí eles partem pra outra sala. Willy Wonka diz: ai, mais uma das crianças malcriadas foi embora. Só restam 3 boas crianças agora. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer, Willy Wonka? Agora ele mostra um papel de parede para o quarto de um bebê, onde cada desenho da fruta tem um gosto da fruta. Nojento, muito nojento. Mas não é nojento mesmo. Próximas são a sala das bolhas, onde você bebe o gás das bolhas e flutua. Só que ele diz que não pode beber porque é forte demais. Mas ao saírem da sala, o Charlie e o seu avô bebem o gás e começam a voar. Só que, como foi avisado, é forte demais. E eles ficam com dificuldade para descer. Sobem, desce e quase batem no exaustor. Mas enfim, conseguem descer arrotando. Eu iria morrer porque eu não sei arrotar forçadamente. Não dá. Eles voltam pro grupo e tem uma voz de fundo. Muitos pensaram que eles não conseguiriam fazer isso. Calma, só são os gansos dando os ovos dourados para o estoque da Páscoa. Bom, a Veruca fica: ai, papai, eu quero um desse dourado. O Charlie diz: começou. Na moral, velho, manda essa menina calar a boca. Pai, obviamente, não dá o ganso pra ela. E ela começa a quebrar tudo. Sobe na balança que detecta os ovos bons e ruins e a balança diz que ela é um ovo ruim. Então ela cai. E o pai dela corre atrás dela e acaba caindo também. Novamente os Oompa Loompa começam a cantar: pela criança mimada, os culpados são os pais. Willy Wonka com cara de: oh, estou deveras assustado com essa situação. Eu nunca imaginei, em nenhuma forma, em nenhum roteiro que eu planejei, levar vocês nesse projeto, que algum tipo de acidente iria acontecer. Eles sobem em um pequeno lava-jato, novamente os lugares das máquinas. Se todos do começo estivessem ali, teria que dar umas 3 voltas, porque não tem lugar. Detalhe, o problema do lava-jato é que essa espuma era feita com produtos químicos altamente irritantes, que acabou causando reações alérgicas na pele
e nos olhos dos atores. O ator que interpretou o Sr. Steven relatou que a espuma começou a queimar sua pele durante a gravação, mas eles tiveram que continuar filmando. Ou seja, o desconforto deles naquela cena era 100% real. O Oncavisão, a televisão transportadora. O menino gamer dá uma de espertão quando eles pegam uma barra grande para transportar pela televisão, o chocolate voa em milhões de pedaços e para na TV. Essa cena na segunda versão fica muito melhor, afinal, a tecnologia é mais cara para fazer com que seja de maior qualidade. Desculpa por esses barulhos. Tem cachorro latindo, criança chorando, mulher... Bom, o Mike pergunta se a televisão transporta pessoas, então ele sobe na máquina e volta para outra televisão pequenininho. E ele pede para fazer de novo. E a mãe dele fala, não vai sobrar nada. Ela pega o filho niniquinho e coloca na bolsa. O Onca manda o Zumpa-Lumpa levá-lo para uma máquina de puxa-puxa. A mãe dele chega a desmaiar, tadinha. Bom, só sobra o Charlie e o seu avô. O Onca manda eles irem embora. E eles ficam sem entender nada. Afinal, eles foram os últimos, então deveria ganhar o prêmio, certo? O prêmio foi prometido. Eu quero meu prêmio. Eles entram na sala e o Onca, indignado, diz que eles não podem ganhar o prêmio, pois eles quebraram as regras quando bateram no teto, quando beberam o gás das abelhas. Não foi permitido beber, e muito menos bater no teto. O avô do Charlie, indignado, fala que o Onca vai se arrepender, que ele vai entregar a bala para aquele homem misterioso. O Charlie, na bondade que tem, ele devolve a bala interminável para o Onca, e antes de ir, o Onca revela que essa era a prova final, que ele conseguiu vencer. Revela que o cara misterioso, na verdade, era seu contratado para descobrir qual criança seria honesta. Leva eles para um cavador, que é um elevador que anda por todos os lados, e ele quebra o vidro, sai voando pela cidade. A tela verde é um pouco triste, mas não vamos julgar, né, gente? É um filme muito antigo. E lá de cima, eles se impressionam com a vista da tela verde. O Onca pergunta, o que vocês acharam da fábrica? E o Charlie diz que acha a fábrica mais fantástica da vida dele. O Onca entrega a fábrica para ele, declara que foi difícil achar alguém com a alma tão pura, honesta e confidente, e que também ele poderia se mudar para lá com toda a sua família. Diferente da segunda versão, que o Onca tem trauma familiar e não queria permitir que o Charlie levasse sua família para a fábrica. O Onca é um assassino? Muitas fãs acreditam que as crianças nunca saíram vivas da fábrica. Elas simplesmente somem e não reaparecem. Diferente da segunda versão, que mostra as crianças saindo, a primeira não. O túnel psicodélico é um ritual de iniciação. Alguns dizem que a cena do barco tem mensagens ocultas e que o Onca está testando o Charlie de alguma forma assim, sobrenatural. Tem uma teoria, eu nem coloquei no roteiro, mas tem uma teoria que dizem que na primeira sala da cachoeira de chocolate, aqueles doces estão cheios da verdinha, sabe? E eu fiz um pé lá no meu quintal. Quando eles entram no túnel, eles estão tendo o efeito. Eu nunca experimentei nenhum tipo dessas coisas, entendeu? Eu não sei. Eu acho que a verdinha não faz esse tipo de efeito. Acho que seria algo mais pesado. Os Oompa-Loompa são clones, todos eles são idênticos, e há a teoria de que são clones criados pelo próprio Onca para trabalhar para ele durante toda a eternidade na fábrica. Na época, encontrar anões para interpretar os Oompa-Loompa foi um maior desafio, porque havia pouquíssimos atores anões. Acho que não pode falar mais isso, né? Pessoas de estatura baixa. Pra não ser cancelado, eu nem comecei o canal ainda. Tinha poucos atores de estatura baixa no Reino Unido. Então, no total, a produção conseguiu reunir apenas 10 atores de diferentes partes da Europa. Alguns deles nem falavam inglês e precisaram aprender as falas foneticamente. Ou seja, quando você vê os Oompa-Loompa cantando, alguns deles nem sabiam direito o que estavam fazendo. Além disso, como não existia uma grande comunidade de atores de estatura baixa, muitos dos escolhidos não eram profissionais e estavam atuando pela primeira vez. Críticas da época diziam que o filme era intenso demais para o público infantil, especialmente por conta da cena do túnel psicodélico e das punições severas às crianças. Surpresa é que o filme não foi um grande sucesso logo quando lançou, mas ao longo dos anos virou um clássico cult amado por gerações. E aí, qual dessas teorias você acha que faz mais sentido pra você?
Você percebeu algum desses detalhes quando você assistiu? É um filme rico de detalhes, então não consegui falar resumidamente sobre tudo. Como eu disse, você precisa assistir. É isso, gente. Bora dar um nome a esse quadro, porque eu não faço a menor ideia. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha pra alguém que você quer que assista esse filme. Assista esse filme também. E é isso. Até a próxima. Amor, minha língua.